Oi, gente, como vocês estão? Tô aqui gravando com essa cara, com esse cabelo que Deus me deu, pra conversar com vocês sobre coisas que eu pretendo fazer pro canal, meu estado e coisas que eu quero passar pra vocês. Primeiro de tudo, se você tá acompanhando alguns vídeos, se você chegou aqui agora, oi, eu sou Clara Gomes, eu tenho, na verdade, eu ia falar eu tenho um nome, na verdade, assim, meu nome é Ana Clara, mas eu me apresento como Clara Gomes. Deixa um likezinho, deixa um comentáriozinho aí enquanto você for vendo um assunto que você tem interesse de conversar. E eu tô com uma meta agora de 50 inscritos, então se você puder, deixa seu subscribe aí pra mim, por favor. E vamos entrar nos assuntos que eu quero falar, né? Então, primeiro de tudo que eu quero falar esse final de semana tá sendo denso, porque além de questões pessoais que eu tenho que passar, né? Eu comigo mesma, assim, nada de assuntos muito diferentes do que se vê por aí, mas se vocês quiserem falar sobre assuntos mais de saúde mental, eu posso falar aqui também. Mas, assim, recortando especificamente para o que eu quero falar, além desses assuntos, eu estou no meu período, né? Que toda mulher cis passa. E daí, assim, gente, sério, eu tô tendo umas cólicas muito monstruosas que eu nunca tive. Nunca tive mesmo. E aí, eu sempre tive cólica, mas não no nível que elas estão agora, assim, de ser paralisante, sabe? Tipo, caraca, vai vir a querida, esquece. Você não vai conseguir sair da cama, você não vai conseguir fazer nada. E eu marquei canal pra amanhã. E eu não sabia que, né, ia ser o dia que eu estaria, né, maravilhosa nesse tanto. Então, vamos ver como é que vai ser. Eu tô feliz porque eu vou tomar anestesia. Então, né, porque a gente fica mais sensível. Se você tem uma pessoa com cólica perto de você hoje, ou se você passar por uma pessoa com cólica e você souber que ela tá com cólica e lembrar desse vídeo, gente, faz alguma coisa pra ela, assim, um chazinho, pergunta se ela quer alguma coisa, uma meia, um lanche, geralmente coisas de besteira que a gente vai querer comer nesse momento, a gente não vai querer pensar numa comida super nutritiva, só se a pessoa, e eu dou muito meus parabéns, for muito regradinha e tal, com alimentação e tal. Eu não sou, eu tô num processo de começar essa relação comigo mesmo, então já dá pra ver por aí. Então, assim, assunto 1 é esse, gente, pelo amor de Deus. Afague alguém com cólica, sério. Eu lembro até hoje dos momentos que eu ia conversar com minha mãe e eu falava, nossa, mãe, tô com cólica. E eu achava que eu não ia ter uma receptividade e tal. Minha mãe sempre foi muito receptiva, mas eu digo assim, pô, você às vezes tá doente, a pessoa, vai deitar, não sei o quê. Quando você fala que você tá com cólica com uma outra pessoa que já sentiu esse desprazer na vida, ela fica tipo, nossa, não, para tudo que você tá fazendo, vai descansar. Se for uma pessoa afetiva, né, gente? Se não for, aí a pessoa não vai ligar pra você de maneira nenhuma, nem se você tiver faltando a perna. Mas assim, sobre esse assunto, é isso. Dê carinho pra alguém com cólica, porque não é fácil. Só de você estar vivendo, por exemplo, ontem eu tava com essa questão de pensamentos que eu tô tendo e coisas que eu tenho que ajustar na minha vida, enquanto eu estou com cólica. Então, esse processo de você passar por questionamento pessoal já é bem pesado. Imagina uma pessoa sentindo dor, né? E aí, toma remédio. Gente, remédio ele não funciona 100% do tempo. Ele demora pra fazer efeito. Às vezes a cólica tá tão insuportável que ele só diminui daqui pra cá. Então, assim, primeiro recado é esse, tá? Pessoas com cólica, dê carinho. Outra coisa que eu ia falar é sobre mudanças do canal, né? Eu fiz uma abertura e eu acredito que eu vou deixar aqui nesse vídeo. Me digam se vocês gostaram ou não. Eu tô pensando, na verdade, de ter mais para ter uma identidade, porque eu também quero fazer conteúdos de live e tal, quando eu tiver com o meu computador novo, né? Porque o meu CPU é isso aqui. Meu notebook velho, que eu comprei da faculdade em 2016. E daí ele não aguenta tanto rajadão
pra fazer live e tal, não mais. Eu já fiz live com ele, mas ele não tá afim, né? Chega uma hora que a gente cansa, não é mesmo? Meu notebook lindo, maravilhoso. Então, eu pretendo fazer lives. Eu pretendo fazer lives de jogos que eu gosto. Valorant, talvez um The Sims, alguma coisa assim. Algum outro jogo novo, talvez, que venha aparecer. O que vem na minha cabeça agora que eu tenho jogado mais é Valorant e Overwatch, tá? E na época que eu fazia lives eu não conhecia ainda o Overwatch. Eu só tinha visto lives da Samira, mas eu nunca tinha jogado o jogo. Hoje em dia eu entendo um pouco mais. Então, assim, mas por diversão, tá? Eu não sou pro player, eu gosto de me divertir, eu gosto de jogar bem, óbvio. Porque se fosse pra jogar mal, eu preferia não jogar. Eu sou um pouco competitiva, mas eu tento manter isso de uma maneira mais leve, assim, né? Não é a minha profissão, então... outra coisa envolvendo a minha profissão que eu pretendo fazer pro canal eu queria fazer lives fazendo projetos. Eu pretendo voltar pra minha área. Eu quero trabalhar remotamente, né? Com meus projetos de interiores, que eu já fiz por um período de maneira autônoma. Mas eu tô pensando em realmente voltar pra esse ramo, com coisas que eu gosto muito e que eu já fazia, tinha um tempo, então eu pretendo voltar. Só que eu quero mudar a identidade visual do meu Instagram. Eu vou deixar aqui na tela o Instagram que eu uso pra postar meus projetos de interiores, dicas e tal, mas eu vou dar uma reformulada nele, assim, drástica, porque na época que eu parei, eu usava uma outra identidade, eu usava um outro formato de posts também, que é uma coisa que eu não pretendo fazer mais. Então, assim, o que vocês vão ver lá são coisas antigas e eu ainda vou voltar com essa reformulação que eu tô comentando pra vocês. Talvez em dezembro, é uma coisa ainda que eu tô abrindo muito pré, né? E aí talvez fique meio sem contexto, mas por enquanto é isso. E aí eu penso em fazer lives, vamos dizer que entre muitas aspas, um The Sims, mas no programa que eu uso, que é o SketchUp. E aí eu tava pensando em fazer, tipo... Eu tava pensando em fazer 2 projetos, na verdade, né? O primeiro seria de fazer uma casa ideal pra mim. Eu tenho muitas referências de Pinterest e tal, pra uma casa que eu não tenho nem perspectiva de quando eu vou ter. Mas eu acharia legal, assim, achar umas plantas na internet, fazer cômodo por cômodo, como seria minha cozinha ideal, alguma coisa assim. Eu acho legal, mas ainda não tem nada decidido. Vai comentando aí o que vocês acham, se é legal ou não essa ideia. E a outra coisa que eu pensei seria... Eu tenho até um projeto antigo que eu tinha pensado, mas, gente, eu formatei o computador. E isso eu achei que eu nunca mais ia voltar a pensar. E eu apaguei tudo. Mas eu tinha uma ideia de fazer um projeto pra casa do Big Brother Brasil. Que eu tinha umas ideias legais, assim, pra fazer, não. Eu ainda sei algumas de cabeça, mas outras eu apaguei mesmo. E aí eu não sei se esse é um projeto legal. Não é essas das 2 ideias que eu ia falar, não é uma dessas. Mas a segunda ideia que eu ia falar de fazer, assim, pegar uma foto na internet de algum lugar específico, X. Talvez alguma planta ou alguma coisa que tenha medida, ou alguma coisa que eu mesma, de olho, tente aproximar ali numa ideia. E transformar aquilo ali pra uma outra pegada. Eu quero fazer um portfólio, né, pra voltar aí. Falar pra vocês que o meu primeiro interesse não é em residencial, tá? Design de interiores residenciais eu gosto de fazer, eu acho muito legal, eu acho uma área muito maneira, mas eu tenho outras ideias que eu pretendo fazer, assim, e elas não envolvem tanto residencial, só que, e isso eu posso até fazer um vídeo separado pra falar da minha profissão. É meio inevitável você se formar e não passar por residenciais, assim. Porque o mercado de residencial é mais aquecido e é mais fácil de você ter acesso, seja por móveis planejados ou por apartamentos que estão saindo de entrega de chaves ou coisas relacionadas a organizar mesmo ambientes menores, que a gente tá passando por um aperto cada vez mais, né? Principalmente lá no Rio. Aqui em Curitiba eu ainda não sei direito, mas sobre apartamentos cada vez menores, né? E aí você acaba precisando de um profissional para poder reger uma vida ali, que eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. Eu acho que espaço residencial deveria ser regulamentado, um mínimo habitável
por direito para as pessoas, porque assim, gente, você dizer que lar é um direito humano é uma coisa. Aí você pega e você faz um ambiente de 10 metros quadrados pra pessoa morar, 8, e dizer que isso é um apartamento, né? Vamos com calma, pelo amor de Deus. Então, assim, esse é um assunto que eu penso muito, mas que eu não falei nunca aqui. E aí, se vocês quiserem um comentário meu ou um vídeo exclusivamente sobre design de interiores, eu posso trazer pra cá. Mas eu tava pensando em fazer uma série dessas. E aí, talvez fazer live, ou então fazer uma gravação e postar. Eu ainda não sei muito bem, mas eu também tenho interesse em fazer dessa área também, porque eu estaria otimizando meu tempo, que querendo ou não, infelizmente, a gente precisa fazer isso hoje em dia. Mas eu queria mesmo fazer sobre ter o portfólio e ao mesmo tempo fazer disso lives e tal, para as pessoas também verem como é que é o processo de criação. Eu também me atentar a coisas que às vezes quando você tá trabalhando sozinha e muito ali introspectivamente, você passa por um detalhe ou outro, talvez conversando isso com alguma audiência seja legal também, que eu não sei se vai ter no começo, mas assim, né, uma hora pode ter. Então, eu acho legal. Enfim, esse é o outro assunto, né? E as mudanças do canal que eu tava pensando em fazer eu comecei aqui com vocês e eu falei que seria um lugar que eu ia fazer vídeos sem ordem nenhuma, sem edição muito rica, porque eu precisava voltar. E eu já falei pra vocês que eu tenho TDAH, então pra mim é meio complicado, tá? De ficar com essa constância, sempre entregar uma qualidade ali. Eu sempre fui muito perfeccionista e eu sempre me cobrei demais, eu acho que até mais do que o perfeccionismo, assim. A minha guerra era comigo mesma e eu sempre queria fazer coisas cada vez melhores e cada vez melhores. E eu sinto que eu tô muito nova pra ter diminuído esse gás, mas eu diminuí, porque assim, se eu continuasse no ritmo que eu tava, eu ia pifar mentalmente. Então, assim, eu tô com essa ideia de... Eu quero fazer minhas coisas, eu quero fazer meus planos, mas eu tô fazendo tudo na velocidade -5, para poder não sobrecarregar minha cabeça, porque eu também passei por fases turbulentas e eu tô sentindo que eu tô saindo dela agora. Não tô longe de estar em outro momento, mas tô melhor, um pouquinho melhor. Então, assim, eu tenho ideias, eu tenho objetivos que às vezes ficam meio turbulentos, mas eu tenho essa intenção de fazer o canal chegar nessa questão de ter edições e de ter um empenho mesmo, sabe? Porque eu não quero passar a mão na minha cabeça de dizer que eu tô fazendo tudo livremente, porque eu sou super livre, super sem amarras, nada. Eu sou bem melhor do que eu já fui, mas eu sei que eu também quero ter alguma coisa pra me apegar mesmo, assim. Eu já falei aqui em algum vídeo que eu me mudei do Rio pra Curitiba. Eu acho que eu vou fazer um vídeo falando só sobre essa mudança. Mas, enfim, gente, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mesmo que o dia a dia seja meio parado, né? São muitas questões para lidar. E essa é uma delas, né? Da mudança e tudo que vem junto. Então, assim, eu quero ter hobbies e outras coisas para fazer que sejam coisas que tenham o meu empenho, sabe? Eu fico meio frustrada, e aí voltando ao TDAH, porque às vezes eu sinto que eu perco a vontade rápido demais de fazer as coisas, então eu não vou negar, é um medo que eu tenho aqui com o YouTube também, de começar com uma pilha, não sei o que, e depois, sabe? Que nem quando a gente começa academia e para, começa, sei lá, não sei, e para, né? Coisas assim. Mas eu espero que não seja nesse sentido aqui. Eu vou tentar fazer realmente dessa maneira leve para que não seja mesmo desse sentido aqui. Mas eu pretendo sim chegar num nível que eu vou fazer umas gravações, vou ter uma edição ali e tal. O último vídeo, se eu não me engano, ou o penúltimo eu fiz editado. Então eu só não quero mesmo fazer um compromisso comigo mesma de chegar num padrão que depois eu não vou dar conta e abandonar, sabe? Então, assim, eu prefiro abrir aqui, conversar com vocês, não ter muito insert, por exemplo, de imagem, que era uma coisa que eu gostaria muito, de falar alguma coisa de alguém e botar uma imagem da pessoa e tal, não sei o quê. Esse aqui, por exemplo,
vai ter alguma coisinha ou outra, mas bem pouca. Então, assim, eu espero que essa etapa seja acompanhada por vocês de uma maneira leve também, porque assim, se vocês forem procurar uma pessoa realmente que tenha um nível cinematográfico de edição de vídeo, de gravação, de captação, de áudio, não sei o quê, infelizmente não vai ser aqui, ou então pelo menos não por enquanto, né? Mas eu vou trabalhar cada vez mais para que não isso aconteça, mas que chegue num nível que eu fale essa qualidade que eu quero chegar, esse nível que eu quero chegar. Então, eu acredito que eu tenha falado tudo, eu acho. Lembrando mais uma vez pra vocês deixarem um like, seguir, pra gente chegar na meta de 50 inscritos. Deixa um comentário aqui pra gente conversar sobre. Se for uma pergunta legal, um tema legal, eu posso fazer um vídeo também pra gente debater. E é isso, gente. Obrigada. Tchau.